Oi, Caio. Olá, Luísa. Certo. Boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo jóia? Tudo jóia. Coisa boa de ter essa noite aqui com a gente para falar desse tema importante. Ah, pois A é, gente digo acha que mesmo. fala, né? Mas a gente não comunica tanto assim. Pois é, que bom. Ah, bom mesmo tê-los aqui também, né? Fazer parte desse dia tão importante para a gente, né? E falar de um tema de tamanha relevância, né, Luísa? É verdade, né? Tudo inicia aí na comunicação que a gente faz dentro do setor, entre os profissionais da suinocultura, o nosso papel da gente esclarecer, né, as outras pessoas. Mas antes da gente começar, Caio, eu quero aí só dar um recado para quem está nos assistindo, que vai ter aí o Daniel, o chefe, vai cozinhar com a gente mais tarde, né? Quando a gente encerrar o nosso bate-papo, ele vai trazer um prato para mostrar aí a versatilidade da carne suína. A gente vai estar passando a receita também desse prato nos grupos de WhatsApp, de Telegram da Academia Suína. E também vai ter um sorteio aí de 4 brindes especiais da Agrifirme. Para quem prestar atenção no conteúdo da live, vão ser 4 perguntinhas que a gente vai estar fazendo no final. Caio, tu podia se apresentar um Ah, pouquinho mais para quem está nos assistindo? claro, com certeza, Luísa. Então, mais uma vez, obrigado, né, pela parceria, né, pela oportunidade de a gente estar vindo conversar um pouquinho aqui a respeito da carne suína. Para quem não me conhece ainda, o pessoal que está aí nos ouvindo, né, meu nome é Caio, Caio Fávaro. Eu sou gerente de produtos, né, na Agrifirme Brasil. Como formação, sou veterinário, né, mas sou um veterinário que caiu de paraquedas na área do marketing e acabou se apaixonando, né? Acontece muito. Acontece muito. E aí hoje eu sou gerente de produtos para monogástricos, né? Então para suínos e aves. E estamos aqui desempenhando trabalho para nossa querida suinocultura, né? Ótimo, Caio. Para a gente começar, então, vamos dar uma esclarecida e falar um pouco do cenário atual, como que está o Brasil frente à produção de carne suína e o cenário global. Claro, claro. Bom, Luísa, como falar de carne suína, de produção suína, é um orgulho muito grande, né? Principalmente, eu acho que para a gente, técnicos da suinocultura e para o brasileiro em si, né? É um âmbito muito legal da gente conversar disso aqui. Quando a gente vai falar de consumo, né, de produção, consumo, esses temas, então, são mais interessantes ainda. Visto que atualmente, né, eu já vi pelas enquetes ali, a gente interagindo com o pessoal, que eles realmente estavam certos, né, a grande maioria acertou nas nossas enquetes. Atualmente nós somos o quarto maior produtor e exportador de carne suína a nível mundial, né? Esses dados são dados de 2019, de 2020 ainda está para sair esse ano, né, a atualização, mas nós somos o quarto maior produtor e exportador de carne suína, né? Estando à nossa frente ali só a China, né, que é o maior produtor hoje mundial, a União Europeia e os Estados Unidos, né? Então nós estamos aí na quarta posição a nível global. E um fato muito interessante, Luísa, que acho que eu não acompanhei o final da enquete, mas pelo que eu estava vendo, estava bastante desproporcional ali. A gente até colocou um suíno dizendo um não na tela, né? É, é a respeito de onde que vai essa produção, né? Se ela fica para a gente no Brasil ou se então ela é exportada, né? Como é que ficou isso? O que o pessoal nos disse na resposta final da nossa enquete? Como ficou? O pessoal tem consciência aí da exportação, né, da qualidade desse produto e também de como que andam as nossas exportações. Ah, legal. Então, realmente, pessoal, então, quando a gente fala de produção e exportação, né, isso também é um dado de 2019, 81% da carne suína que a gente produziu no Brasil, ela ficou em casa, né, ela foi consumida pelo brasileiro, ela ficou para o mercado interno, né, somente 19% ele foi exportado. É bastante importante a gente ressaltar, né, que dentro desses 81%, a grande maioria da carne consumida pelo brasileiro ela é na forma processada, né? Então ela Eu vem acho em que isso forma de era uma confusão, né, Caio? Desculpa te interromper, né? então ela vem na forma processada, né? Então na forma de presunto, na forma de salsicha, na forma de bacon, né? Embutidos em geral, né?
Então, a grande parte desse consumo ele se deve ao que a gente fala do torresmo, né? Tô vendo o pessoal comentar do torresmo ali embaixo. Então, da carne no tipo processada e não da carne in natura, né? Mas a gente vê que com 81% a gente tem realmente uma demanda interna bastante grande dentro do Brasil, né? Quando a gente vem para 2020, né, a gente está falando de um cenário de 2019. Quando a gente vem para 2020, a gente sabe que algumas coisas elas mudaram um pouquinho, né? Principalmente pelas importações da China, né? A China aumentou a importação no ano de 2020, acompanhado por vários fatores que a gente conhece bem, já está cansado de saber o que é, né? E que alguns dados já trazem aí, já nos dizem que vai chegar ali aos 74%, 75% do consumo interno, né? Porém, 74%, 75% a gente pode ainda dizer que a grande maioria da nossa carne está dentro de casa, né? Então a gente faz esse consumo dentro de casa. E apesar de dessa alta demanda de importação e apesar do alto preço, né, dos insumos e tudo do custo de produção, a carne suína está em alta, né, a demanda está alta. Ano após ano a gente vem incrementando. Nossa produtividade em 2010 nosso consumo em 2010 era bem menor. Então a gente vem ano após ano incrementando, né, o consumo de carne suína. E com isso a gente pode visualizar, né, a gente pode ter um cenário de dentro de casa que para o ano de 2021, apesar do preço dos insumos estar incrementando aí os custos de produção, a carne suína deve continuar em alta, né? Então é uma tendência que a gente observa aí no mercado, né? Muito bom. O Marcelo Rambo botou aqui segunda com torresmo, né? Segunda com carne suína, segunda com torresmo, muito bom. E o Jamil mandou uma pergunta que acho que tem a ver com o que tu tá falando, Caio. Se tu tem uma ideia da diferença paga pelo importador quando comparado com paga pelo brasileiro? Sim, isso varia bastante perante ao câmbio, né, Luísa? Quando a gente passa a comparar que R$1 está valendo $5,80, $5,60, né? Quando a gente pega com o preço com alguns mercados, né, fora do Brasil, na China esse preço é bem superior, né? Até hoje, no dia de hoje, eu não sei te dizer exatamente qual o preço que está na China, mas na União Europeia, né, na Europa, no início da semana, no final da semana passada, na verdade, a gente teve acesso a alguns preços de $2,50, $2,60, né? Então a gente vê que tem uma diferença bastante significativa, mais voltada, né? Quando a gente fala de câmbio, né? Hoje o nosso real está 1 para 5 e alguma coisa, 5,40, 5,60, dependendo do dia e do fechamento do câmbio, né? Então, esses são. A gente vê que existe sim a diferença quando a gente relata de carne suína, né? Sim, sim. E a gente falou aqui, né, de produtividade, a gente sabe, né, da excelência aí do nosso produto final. Eu queria que tu falasse um pouco, Caio, sobre o consumo no nosso país frente a esse cenário global, se tu pudesse te aprofundar um pouco mais, a gente levantar essas questões. Sim, apesar da gente ser o quarto maior produtor, né, e exportador de carne suína, quando a gente entra nesse tema de consumo, né, a gente vê que, na verdade, o consumo de alimentos não é uma novidade para nenhum setor que ele está aumentando, né? Conforme aumenta a demanda populacional, aumenta a necessidade por alimentos, né? Aumenta a necessidade por proteínas, então é constante a evolução, isso está crescendo. Mas quando a gente passa a falar num cenário de carne suína, né? Segundo a FAO, né, que é a Organização Mundial das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a carne suína hoje é a carne mais consumida no mundo, né? Então, a gente vê o grande potencial, a grande força que é a nossa suinocultura. Porém, quando a gente fala de consumo de Brasil, né, a gente pode observar que a gente tem algumas diferenças ainda, né? Hoje o consumo brasileiro ele ainda está em 15,3 quilos habitante ano, né? Esse é um dado também de 2019. Enquanto, quando a gente compara com outros países, né, por exemplo, a União Europeia com 45 quilos habitante ano, né, a Sérvia com 52 quilos habitante ano, então a gente vê que esse consumo do brasileiro ainda não é um consumo alto, né?
que a gente tem um alto potencial de se desenvolver frente ao consumo, né? E acho que a mensagem que a gente consegue trazer disso, nesse âmbito de consumo, né? Seria trazer para a gente também, né? O quanto que a gente vem fomentando esse consumo, né? Eu vejo que mais do que a gente falar em consumo, mais do que a gente trazer dados, né? A gente parar para pensar um pouquinho também, quando a gente fala na questão do fomento disso dentro da nossa casa, né? O quanto que a gente fala de carne suína com os nossos amigos, não só nas rodas técnicas, né? Quanto a Mas gente também esclarece em uma roda de amigos ou de pessoas que não são da área, né? O quanto que a gente leva esse conteúdo que a gente tem, né? Exato, exato. Então esse é a grande diferença, né? E é o que realmente a gente deve fazer, né? Para a gente impactar aí, para a gente aumentar o nosso consumo, né? Para a gente levar essa diversificação e implementar essa cultura na mesa do brasileiro, né? Na rotina do brasileiro. Exato. Acho que é até um compromisso nosso comunicar de uma maneira simples, né, Caio? Por mais que sejam informações técnicas, buscar comunicar, esclarecer de uma maneira simples, clara, objetiva e até impulsionar entre nós mesmos o consumo, né? Fica a reflexão, quantas vezes por semana eu faço o consumo da carne suína, né? A gente tem o Exatamente. segunda com carne suína justamente para impulsionar, mostrar a versatilidade da carne, os benefícios, comunicar dentro do setor, né? Mas por que não carne suína todo dia, né? A gente estava até conversando sobre isso mais cedo. Eu queria, Caio, aproveitando nisso, se tu pudesse falar, que claro que vai envolver também questões culturais, mas tu dizer alguns desses fatores que influenciaram até negativamente o baixo consumo da carne suína. Sim, sim. Na verdade, quando a gente fala em baixo consumo, né, Luiz, eu vejo que isso tem muito a ver com a cultura, né? Seria um principal fator que imprime aí na história, na verdade, da carne suína, impactando nessa questão de consumo, né? Quando a gente fala de culturas, e aí a gente passa a visualizar não só a cultura do brasileiro, mas como a cultura de outros países também, né? A gente vê que países asiáticos, como ali a China, como Coreia, eles têm uma cultura muito mais forte na carne suína, né? No consumo da carne suína. E isso é uma coisa que começa dentro de casa, né? Então, o pessoal imprime uma cultura mais forte. E, consequentemente, quando a gente imprime uma cultura mais forte, a gente incrementa o consumo, né? A gente faz com que isso se torne uma rotina, né? Se torne um hábito consumir mais carne suína. Quando a gente traz isso para o Brasil, a gente tem alguns fatores, né, que eles impactaram essa questão do consumo. Por exemplo, né, a gente pode citar alguns exemplos. A carne de porco, a carne de suíno, né, é uma carne gorda, né, é uma carne que tem muita gordura, é uma carne que transmite doenças. Então tem toda essa cultura ao redor da carne suína, né, que tem impacto negativo dentro da suinocultura, né? Então, são todos esses fatores que nos levam a ter essa retração, não digo retração, mas essa evolução no consumo um pouco diminuída, né? Que poderia ser muito maior, né? Verdade, com certeza. Podia trazer, Caio, para nós alguns mitos que a gente já não deveria, mas a gente já está acostumados a escutar e a solução, né? O que não está acontecendo, o que é a verdade em relação a esses mitos? Sim, na verdade, o primeiro que a gente já pode desmistificar, né, Luísa? Com certeza, até, isso já está provado, quando a gente fala da carne suína ser gorda, né? Na verdade, quando a gente fala da carne suína ser gorda, a gente consegue voltar um pouquinho na história, né? Quando a gente fala de Revolução Industrial. Quando a gente fala em Revolução Industrial, se a gente parar para pensar, o suíno produzido naquela época, né, era um suíno tipo banha, né? Por quê? Porque a banha, a gordura do suíno era utilizada na conservação de alimentos, no preparo de alimentos. Então, a gente tinha um consumo dessa banha muito mais intenso, né? A gente precisava desse tipo de gordura animal para fazer a manutenção, né? Fazer a conservação alimentar, né? Dos alimentos. O porco na lata, né? Então, por exemplo,
E quando veio a Revolução Industrial, então a gente teve a implementação do óleo vegetal, né, que passou a ser utilizado em um âmbito maior, e a banha, né, a gordura suína, ela foi diminuindo a utilização nesse sentido. Com isso, né, a genética, o desenvolvimento da genética dos suínos, né, a busca pela genética, pela otimização genética, melhoramento genético, a busca pelo melhoramento nutricional, pelo bem-estar animal desses animais, da intensificação de produção, ele foi aumentando, né? E com isso a gente passou a produzir um suíno tipo carne, né? Quando a gente avalia, né, as diferenças entre carcaças suínas, é nítido. Hoje a gente não consegue mostrar fotos aqui, né, mas é nítido quando a gente vê uma carcaça suína da década do século passado, né, não vou nem falar na década, mas do século passado, e quando a gente vê uma carcaça suína do atual, a gente vê nitidamente essa redução, né, de gordura. Hoje a gente sabe que, comparado à década de 90, né, o suíno de hoje ele reduziu em torno de 30% da gordura corporal, que já era mais baixa do que muitos anos antes, né? Então a gente vê essa tendência a gente ter uma carne mais magra, né, com menos gordura, e sem contar que a gordura que está na carne suína, a maior proporção dessa gordura está na forma insaturada, né? Que é uma gordura que é mais saudável ao organismo humano. Então, esse é um primeiro mito que a gente deve desmistificar, né? A carne suína é uma carne gorda, uma carne que não faz mal, de forma alguma. Uma carne que não é saudável, né? É uma carne que não é saudável, não, de forma alguma. É uma proteína de excelente qualidade, né? Ela é rica em vitaminas do complexo B, que é essencial, né? Rica em ferro, né? Altas concentrações de ferro. Então a gente vê que é um alimento completo, né? Uma carne completa e que pode contribuir muito para o nosso dia a dia, né? Como o Fernando Retamal disse aqui, é segura, saudável e saborosa. Mas exatamente isso, segura, saudável e saborosa, né? É exatamente isso o que a gente diz, né? E sem contar também no âmbito econômico, né, Luísa? Que a gente poderia citar quando a gente fala de consumo, né? Consumo, mercados, a questão de culturas, né? Quando a gente passa a olhar isso também por um cenário econômico, né? Principalmente nessas épocas onde a gente tem a economia impactada, né? O dólar é caro, o real um pouco mais desvalorizado, né? Quando a gente passa para a proteína, né? A carne ela acaba sendo mais cara também, né? Mas nesse âmbito é mais uma vantagem, né, para a gente, mais uma vantagem para a carne suína, que a gente tem uma proteína de excelente qualidade, né? E com um preço mais acessível do que a carne bovina, né? Então seria uma carne tão saborosa, tão boa quanto, se não melhor que a de bovino, né? E com o preço mais acessível. Sim, ó, o Garfo Gourmet mandou aqui, tem menos gordura entremeada como a bovina, né? Fazendo uma comparação. Sim. Exato. Isso é bastante variável conforme o corte, né? Mas, em geral, a carne suína tem menos gordura entremeada. O que facilita, né, pelo consumidor, né, quando principalmente o pessoal que entra em dietas, né, que entra na dieta e precisa emagrecer por conta dos quilos a mais ganhos na pandemia, né, a carne suína, quando comparada à carne bovina, ela é reduzida em calorias também, né? Justamente por esse fato, tem menos gordura entremeada, a gordura que tem na carne suína ela está 70% fora da carne suína, né? Então facilita para o consumidor remover, se ele não quer ingerir gordura, ele facilita ele remover a gordura, né? Então a gente só vê vantagens disso, né? Exato, além de ser muito bom e saboroso e fácil de preparar, né? Tem muitas vantagens. Exatamente. Camil Jamil falou aqui que a gente faz um marketing muito bom entre nós, apesar da gente achar que tem que ainda reforçar ainda mais o nosso marketing entre a classe, né? Mas qual que seria a estratégia para a gente atingir o público que não é da nossa área? Porque isso é muito importante, né? Tá, isso é muito importante, Luísa, mas o que eu vejo de grande a estratégia, né? Eu acho que toda uma boa estratégia, né? Todo o bom exemplo, na verdade, ele deve começar dentro de casa, né? É o que a gente já veio comentando.
Principalmente quando a gente vê essa questão da divulgação, né? É o que eu trouxe já no começo da live. Quantas vezes a gente está falando de carne suína, de produção suína, né, na nossa roda de amigos? Um exemplo, não fugindo do tema do Jamil, mas já complementando, né? A questão da gente visualizar. Hoje mesmo a gente estava conversando sobre notícias que dizem que a carne suína transmite a cisticercose. Esse aí é campeão das perguntas, Exato, né? é campeão. Né? Quantas vezes a gente está usando para desmistificar isso? Eu vou gastar 2 minutinhos aqui só para a gente interagir com isso, né? Acho que é bastante válido. Pessoal, essa questão da cisticercose pela carne suína, né? Primeiro de tudo, a gente tem que... Esse cisticercose é conhecido como a canjiquinha, como bicho de porco na cabeça, né? Tem vários codinomes aí pelo Brasil. Verme na cabeça. Verme na cabeça, exato. A primeira coisa que a gente tem que entender, né, é que isso se trata de um complexo que chama teníase cisticercose, né? Quando a gente ingere a carne suína, né, então vamos voltar não sendo muito técnico, mas vamos voltar para o ciclo do parasita, né? O que desenvolve a cisticercose são os ovos, né, do parasita. E onde que estão esses ovos? Esses ovos podem ser eliminados pelos animais e pelo homem, que é o hospedeiro definitivo, né? É o homem que elimina, na maior grande parte, esses ovos. E esses ovos, eles são ingeridos como? Verduras mal lavadas, ingerir água contaminada, levar a mão suja à boca, né? Então aí sim a gente é contaminado e esse ovo ele pode se alojar nos músculos e no sistema nervoso. Quando a gente tem a carne suína, né, o suíno é o hospedeiro intermediário. Então, o ovo, teoricamente, o cisticerco, ele já está alojado ali. Se a gente ingerir esse cisticerco, a gente vai desenvolver a tênia, que se aloja no intestino, né, uma verminose que se aloja no intestino. Né? Porém, com o avanço, né, no que a gente vê, a questão de certificação de abate, fiscalizações em frigoríficos, né, abatedouros frigoríficos, hoje a gente, quando compra uma carne certificada, né, a gente sabe, a gente tem a certeza de que essa carne passou por um processo de inspeção e nós estamos comprando uma carne saudável, né? Uma carne que é o que realmente a gente precisa e que a gente não vai estar ingerindo a verminose, né? O cisticerco, que seria o parasita. Né? Então esse é um primeiro ponto que a gente deve fazer. Toda vez que a gente visualizar ali alguém falando mal da carne suína, né? Não que a gente vá brigar, vá fazer alguma coisa, mas quantas vezes a gente está publicando, divulgando soluções, né? De como é realmente a produção suína, né? Como que a gente vem produzindo, o bem-estar desses animais, a qualidade da carne suína, né? Até mesmo as receitas, né? Quem aqui já comeu, né? Quem ingeriu já estrogonofe de carne suína, né? Para quem ainda não ingeriu, fica o convite, porque é perfeito, né? Muito bom, é muito bom. Então, para a gente fazer esse incremento, né, como a gente deve impactar as outras pessoas, a gente pode usar 1 milhão de alternativas, né? A gente teria assunto para falar aqui durante a noite toda. Mas por que não a gente não iniciar? Algumas semanas atrás eu ouvi uma frase que dizia que o Brasil não é o país do carnaval, né? É o país do agro, né? E mais do que tudo, eu acho que a gente deve mostrar, não só para o Brasil, mas para o mundo, que nós somos o agro sustentável, né? Tanto com a nossa produção, quanto com a nossa população e o nosso meio ambiente, né? Então, por que não a gente não iniciar alguns desafios, né? Algumas iniciativas, como como esse que a gente está fazendo, segunda com carne suína, ou todo dia com carne suína, né? Porque para carne suína a gente não precisa de dia, né? Vamos comer carne suína todo dia. Exato. Por que a gente não posta foto de um prato, né? Porque a gente Exatamente. não faz um jantar com amigos e chama, né? Exatamente. Para aumentar o consumo. Isso, por que não fazer uma campanha, né, um desafio interno na cidade, em que a gente, nesse período de pandemia, não possa arrecadar fundos, né? Então a gente faz ali uma vaquinha entre a nossa rede de amigos, a gente arrecada fundos, a gente compra tudo em carne suína e vamos estimular a suinocultura local e também beneficiar os que mais precisam, né?
Então, as instituições estão precisando nesse momento de falta de suprimento. Então, é toda uma cadeia que a gente pode trabalhar junto, e esse eu vejo que é o nosso caminho, né? A gente deve trabalhar junto. A genética, a nutrição, o marketing, a produção, os produtores, a gente está junto nessa cadeia, né? Nós todos fazendo essa cadeia. Profissionais do setor, com certeza. Exato. A ideia é justamente essa. Exato. Então, são nesses pequenos detalhes, né? É uma publicação. Quantas vezes a gente não acessa o nosso Instagram, nossas redes sociais, para compartilhar um meme, um conteúdo que nada tem a ver com o nosso trabalho? Por que não pegar uma vez por dia, né? E a gente não publicar um tema, ou então se a gente está produzindo, né, os suínos, publicar ali a foto das nossas produções, né, dos animais em bem-estar, para realmente começar a divulgar isso. Eu até acho assim, somos todos apaixonados pela suinocultura e a gente até compartilha às vezes a rotina de trabalho, os animais na granja, no dia a dia, até fala um pouco de bem-estar, para deixar claro, mas a gente acaba esquecendo muito do produto final. Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que a grande chave, né, para a gente realmente incrementar esse consumo é a gente falar, né? Partindo do ponto de quem não é visto não é lembrado, né? Quanto mais pessoas estiverem falando, fomentando, né, desmistificando e levando todo o conhecimento, toda a tecnologia que a gente aplica no campo, né, para o consumidor final, né, toda esse empenho que a gente tem com o consumidor final, isso consequentemente vai voltar, né, vai se tornar em aumento de consumo. A gente está provando por A mais B que a gente é produtivo, tem bem-estar animal, a gente se esforça por isso e a carne é de excelente qualidade. É verdade, com certeza. Caio, vou encerrar um pouquinho o nosso bate-papo. É muito importante essa conversa, essa troca que a gente teve aqui hoje. Vamos chamar o chefe para fazer o prato, né? Para começar a elaboração. É um prato rápido, ele já deixou tudo no esquema, né, Caio? E aí depois a gente já parte para o sorteio. Eu tô curiosa para ver o que ele vai fazer. Deixa eu ver se ele... Beleza, tudo bem? Deu errado aí, mas estou mandando esse clipe aí dessa formação desse prato aqui. E tá aqui uma coisa fácil, tirada dos pernil. São peças simples, fáceis, que o pessoal, pouca gente conhece. É chamado em alguns casos, em alguns estados, coisa de sting, ou nada mais do que o ossobuco antes de ser fatiado. Então, nós transformamos ele em praticamente no que? Na panturrilha suína. Essas 4 que eu tenho aqui, que eu estou mostrando para vocês, ela é a parte dianteira. A que eu fiz é da parte traseira do suíno, tirado de dentro do pernil. Quanto ao tempero, para nós ser um pouquinho mais rápido e mais fácil, eu utilizei alguns temperos simples para a gente poder oferecer para as pessoas. Que as pessoas tenham a condição de fazer esse tipo de prato em casa, fácil, muito rápido, que a gente pode trabalhar com eles. Então eu vou trabalhar aqui, vou fazer o tempero do primeiro prato, rapidinho aqui. Tá a peça aqui, ó, ela é servida nesse ponto. Então nós estamos com 2 aqui. Vou deixar aqui. Então aqui, o que eu tenho aqui? Primeira coisa, fácil. Nós podemos juntar todos os ingredientes de um só e fazer um mix e passar. Aqui no caso nós vamos mostrando para as pessoas que nós estamos trabalhando com sal. O sal é mais ou menos por quilo, uma média de uma colher rasa de sal, não se considerando muito, porque hoje uma pitada de noz moscada, não podemos esquecer. Pimenta. Para quem gosta de pimenta cumari, ótimo. Quem não gosta pode usar a pimenta biquinho. São 2 pimentas distintas e nós vamos trabalhar nas 2 aqui, ó. Macetar elas. Lembrar que eu estou macetando, mas estou de luva. Mas é para simplesmente para sabor. Aqui nós temos o alho. Não podemos esquecer do alho. Porque isso aqui é o seguinte, nós vamos levar ao forno. Então, por isso que eu estou fazendo esse tipo de tempero, entendeu? Então, a única coisa que eu utilizei, olha bem, sal, noz moscada, pimenta vermelha, alho e cebola. A cebola ela pode ser tanto ralada como
deixar ela micro picadinha para ficar mais fácil. Ela traz um saborzinho à cor. E aqui está temperado o nosso panturrilha suína. Então eu vou preparar ela, colocar ela na assadeira. Nós vamos levar ao forno. Os primeiros 20 minutos ela estará coberta com papel alumínio. Nós vamos cobrir ela com papel alumínio. Não esquecendo que isso aqui, se a gente temperar com 12 horas de antecedência, a gente não pode, a gente tem um sabor totalmente diferente. Nós não vamos esquecer também de colocar o vinagre para salada, e uma coisa que não podemos deixar, isso aqui vai a gosto, mas não precisa, meia xícara de vinho branco seco para a gente ter um sabor um pouquinho diferente. Então você tem duas opções de tempero. E aqui ficou ótimo, que aqui agora a gente vai só cobrir a peça com papel alumínio. E vamos levar ao forno por mais ou menos 30 minutos em fogo alto. Depois baixa o fogo, vamos deixar mais 1 hora em fogo médio. Retira o papel alumínio e administra. Fogo médio, na hora que vê que a carne está bem cozida, fogo alto para finalizar, para gratinar essa carne. E não esquecer que nós temos que, no meio, depois que nós tirarmos esse papel alumínio, virar a peça dentro da forma, porque a que fica encostada na assadeira, ela fica com a cor mais clara. Então a gente vira ela para ela ter uma coloração por igual. Não esquecer desse fato. Retirou o papel alumínio, voltou ao forno e depois o fogo alto somente para a finalização do prato. Isso no final, por quilo, 1 hora, se for uma quantidade maior. Uma quantidade menor dessa aqui tem mais ou menos, cada peça dessa pesa 800 gramas. 1,6 kg, mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia para ela ficar pronta. Vamos levar ao forno. Eu já deixei pronta a outra, então a gente leva e tenho aqui levando ao forno a peça. E aqui eu já tenho ela pronta, e nós vamos trabalhar com ela. Eu já estou trazendo ela aqui, já prontinha, e vamos montar o prato que nós podemos finalizar. É um prato muito bonito que hoje o pessoal já está utilizando em comidas de boteco, para como se fosse. E olha bem o que vira essa peça depois de pronto. São dois, olha aí, duas peças muito bonitas. O acompanhamento nada mais é que pode ser uma batatinha na conserva. Aqui eu estou montando duas. Tentei trazer a maior simplicidade para fazer esse prato, não se trazendo dificuldade. Então, essa é a mensagem que eu passo para poder a gente mostrar o que a gente pode fazer. Então, aqui tem o alho, nós temos um alho aqui, e uma das coisas que o pessoal adora é, não podemos esquecer, que eu asso o alho junto com as peças. Então tá aqui o alho assado, o alecrim,
alecrim. E não podemos esquecer do manjericão, que vai trazer olha aí o prato montado aí. 2 pratos pode ser montado em pratos claros e tá aqui. E aqui nada mais que nós podemos fazer um acompanhamento com um bom vinho. Passo ao Caio e a Luísa aí, ó. Um bom apetite, tá bom? Muito obrigado e até uma próxima.